Aí tem esse lado ator que você tá falando, que você chegou a fazer filmes, dentre os filmes também Carrossel. Sim. Carrossel foi o primeiro filme, foi o cinema mudo pra você, né? Foi exatamente. Com o meu carona, Oscar Filho. E aí, galera? Toca aí, mano. Beleza, meu? É nóis. Oscar Filho, quase. Eu pensei que tinha feito assim, Oscar Filho. Tipo... Oscar Filho. É, e não pra cumprimentar. Agora sim. Desculpa, cara. Não, mas já me deixaram no vácuo aqui algumas vezes, já. Porque assim, legal. E eu falei, Oscar Filho, quase Oscar Júnior também. Por que filho não foi Júnior? Quando eu tava vindo pra São Paulo, eu precisava encontrar um nome artístico, meu. E achava que Júnior era muito fraco, muito... Então não foram seus pais que deram... O seu pai não chama Oscar? Não, meu pai chama Oscar, meu nome é Oscar Francisco de Moraes Júnior. Mas é Júnior? É Júnior. Porra. É Júnior. É Júnior. É Júnior e prefiro trocar. Só que eu pensei que Oscar Júnior fica muito ruim, assim. Você fica muito fraco, muito... Não cabe na boca, sei lá. Tava faltando alguma coisa. Daí achei que Oscar Filho tem Antunes Filho, que eu sou formado como ator, né? E Antunes Filho é um puta de um diretor teatral, um dos melhores do mundo. E eu conhecia ele, né, o trabalho dele, então achava que Antunes Filho era forte, era um nome poderoso, assim. Mas daí acho que Oscar Júnior, no final das contas, como humorista, ia ficar bom também. Enfim. Mas agora foi filho, né? Agora já era. Sim. Então quer dizer que ia ser meu xará. Mas se é o Júnior, você começou com o Júnior primeiro no nome, né? Então, na verdade... Que nem o Júnior Lima. Na verdade, eu tenho o primeiro nome, que é do meu pai, mas eu uso o Júnior, porque o nome do meu pai foi dentista, né? É muito nome de doutor, nome de médico, advogado, não ia combinar nada com o que eu... Qual que é? Edmundo. Mas o Edmundo tem isso, ele é um sujeito doce. Oscar também eu acho um nome forte. Meu pai é advogado. Trabalhou a vida inteira em cartório e tal. Então eu achava Oscar muito fora, um nome pesado, um nome... Pô, as pessoas falam, ele é filho do Oscar. Pessoas, tinha um negócio fora. Meu pai era respeitado na época. Então hoje em dia ele não é mais. Respeitar, as pessoas jogam merda nele. Aí você foi lá e colocou o Oscar. Que é o meu nome mesmo. E coloquei filho. Colocou o filho. E tem a mesma quantidade de letra também, achei que ia ficar legal. Numerologia? Não. Sou contra isso, cara. Nada a ver, então. Não. O mundo é mais simples que essas coisas. Bom, você é ator? Desde quando? Desde 2003. 2003. Formei em 2003, Você primeiro foi ator, depois humorista ou ao contrário? Então, eu saí de Atibaia, eu comecei a fazer teatro lá em Atibaia. Você é de Atibaia, né? Isso, na minha cidade, onde eu nasci. E quem nasce em Atibaia é o quê? Então, não sei, cara. Até hoje eu decidi. Eu não sei se é atibaiano ou se é atibaiense. É uma ótima pergunta, eu nunca lembro de. Caramba, atibaiano. Vou perguntar isso agora no Facebook, cara. No Facebook ou no Google? Não, no Facebook, porque daí as pessoas são de lá, né? Atibaiano ou atibaense? Eu fazia teatro lá, mas eu comecei... a primeira vez que eu lidei com teatro foi com 13 anos. Eu achei aquilo espetacular e falei, é aquilo que eu quero, é isso que eu quero fazer na minha vida, assim. Comecei a correr atrás, montei uma ou duas peças lá e tal. E quando eu vim pra São Paulo, eu vim pra estudar teatro. Na verdade, era pra eu ter ido do Rio de Janeiro estudar, fazer faculdade. Mas daí eu nem sei se eu passei na vestibular ou não. Eu passei por segunda fase, não sei se eu passei mesmo. E daí aqui eu já tinha feito um teste pra uma escola de teatro que inclusive tinha saído do Antunes Filho. Aí eu falei, pô, São Paulo tá aqui perto, tô perto da minha família, acho que vai ser mais fácil. Se eu tivesse ido pro Rio, acho que as coisas teriam sido bem diferentes, assim, né? O Rio é muito mais forte com essa relação de televisão. Ator, essas coisas, né? Você acha que se ficasse no Rio, tivesse pro Rio e tal, teria um caminho totalmente traçado diferente do que você fez hoje? Eu acredito que sim, cara, porque quando eu vim pra São Paulo, eu não pensava em ser humorista. Eu nem me passava pela cabeça, eu nem sabia que isso poderia ser possível. Eu queria ser ator de novela ou de, sei lá, de filme. Era o máximo que eu imaginava, que eu pensava. E daí fui parar num programa de televisão de humor, com jornalismo e... repórter, né? E tava fazendo stand-up, que era uma coisa que eu nem sabia o que era. Nunca fui saber o que era stand-up fazendo, assim. Eu tinha um grupo chamado Os Cretinos, que é um grupo que eu ajudei a fazer em 2002, 2003. Aí um dia, cara, tinha uma troca de a gente fazia, era meio como Terça Insana, né? Não tinha os personagens e tal, a gente precisava fazer uma troca de cena e não tinha e só tinha eu que tava de cara limpa
Porque os outros estavam tudo vestido de mulher, vestido de alguma coisa, e fala, puta, os caras, vai lá e quebra essa pra gente. E eu fui lá sem saber o que fazer. Aí eu fiquei meio que olhando pro público assim, e eu fiz uma piadinha que era ficar quieto e tal, rolou. Aí eu tive que fazer isso de novo depois. Daí eu tinha meio que um texto do que eu falava do Maluf. Que eu não vim aqui pra assistir baixaria. Que era de um minuto e pouco, assim, que era uma coisa que eu pensava. Eu falei, deu certo. Eu falei, pô, olha que legal. Por um acaso, o Rafinha tava nessa apresentação. Depois de um tempo, ela falou, cara, a gente vai montar um grupo de stand-up. Eu, o Marcelo Manso, tinha Marcelo Leal, Márcio Ribeiro e tal. A gente queria te chamar. Não sei se foi por causa desse texto especificamente. Daí eu falei, cara, mas eu nem sei o que é. Ah, mais ou menos aquilo que você fazia lá no Lance, só que sem... Na verdade, ninguém sabe. Ele falou, ninguém sabe. A gente não tem referência, vamos aprender todo mundo junto. Um grande ponto de interrogação. É. Foi muito por acaso. As coisas aconteceram, muita coisa na minha vida aconteceu bastante por acaso. E foi por causa do humor e do stand-up que te levou pro CQC? Foi. O CQC está aqui na 12ª Parada Gay em São Paulo. São esperadas 3.500.000 pessoas para a parada desse ano, que foi o número do ano passado. Explica pra gente o que é homofobia, porque tem medo de sabão em pó, sei lá. Como que foi a ida pro CQC? Eu gravei um pedaço do meu show, na verdade um amigo gravou um pedaço do meu show e colocou numa plataforma que ninguém conhecia na época, chamava YouTube. Daí eu falei, pô, mas será que é legal isso? Não, cara, é o último grito da moda. Falei, então tá bom, bota aí, pôs, e foi uma sorte, porque, tá vendo, por acaso também, porque daí o diretor, que era o Diego Barredo, ele tava fazendo casting pela internet lá na Argentina. Então se eu não tivesse colocado esse vídeo, se ele não tivesse colocado esse vídeo pra mim, ele não teria achado, me achado, né? Aí depois que ele viu esse vídeo, ele veio pra São Paulo, porque ele já tava produzindo, né, algumas coisas, e foi me assistir no teatro. É onde foi? No teatro não, no bar. No bar, e onde foi que rolou o convite? Isso. Na verdade, daí demorou um pouco, né? Me chamou pra fazer teste, eu fui muito mal nos testes, eu fui muito mal. Cheguei a ouvir dos piores o seu melhor. Foi assim que... Aí você que faz teste e acha que foi mal, ainda há esperanças. Exatamente. Né? E não tô inventando não, tô falando pra achar bonitinho, não, foi foda. Quando ele falou isso, eu me senti muito mal, cara, porque é que teve uma série de coisas também, lógico, nada justifica, mas os caras eram todos argentinos, eles falavam espanhol muito rápido, eu tava muito nervoso, eles também estavam muito nervosos, porque eles não sabiam direito. A gente tava numa festa miada, que não tinha quase ninguém conhecido. Sabe, foi um teste de fogo mesmo, foi muito pesado, cara. Não foi fácil, foi 2 horas e a gente ali. Cara, cheguei em casa e só queria dormir, assim, de tão cansado emocionalmente que eu fiquei. Foi foda. Depois disso, eu ainda fiz uma matéria com o... Quer dizer, tentei fazer. Com o Zé Serra, só que o cara tava cercado de gente, de segurança. E não dava pra chegar no cara. Imagina, se a gente não conseguia direito chegar nos caras quando a gente tava no ar, imagina quando a gente não era nem conhecido ainda. Então, o Zé Serra ficava me olhando meio de lado e os seguranças ficaram fazendo um paredão, assim. Mas acho que magoei. Você entrou no CQC, foi repórter, foi pra bancada, fez o Proteste Já, tudo marcas fortes dentro do programa, né? Eu só tive noção do tamanho que o CQC era quando eu saí. Acho que quando eu tava lá dentro, eu tava tão envolvido, tão imerso, tão não me importando em fazer sucesso no sentido de aparecer. Sim. Eu queria fazer o melhor possível o meu trabalho. Se aparecer era uma consequência, legal. Comigo era geralmente o que acontecia. Então eu nunca fui muito atento a isso. O quanto será que o CQC representa? O que será que as pessoas pensam de mim em relação ao CQC? Eu tava mais preocupado com a qualidade do meu trabalho. Eu pensava, como que as pessoas pensam de mim no meu trabalho? Não, se eu sou famoso, eu tô aparecendo bem na câmera, sabe? Entendi. Então quando eu saí, eu falei, cara, o CQC tinha uma magnitude que eu não tinha noção, assim. Muito ampla, né? Eu achei, lógico, não sou inocente, né? Mas tinha uma coisa grande. As pessoas até hoje, cara, as pessoas me chamam de Pequeno Pônei ainda. Por causa do Marcelo Taz, né? Então. Tem gente que fala do Proteste Já, fala, pô, Proteste Já era um puta de um... Cadê vocês agora nessa época de mensalão e de Lava Jato, de tudo isso? Você acha que ex-CQC é tipo ex-BBB? Acho que é uma questão de tempo mesmo, né? Porque quando você é chamado de ex-BBB, necessariamente as pessoas que entram lá, elas não são... São anônimas. Elas são anônimas quase, né? e elas, dependendo de algumas pessoas, elas desenvolvem um trabalho que vai entrar outra vez na mídia. Por exemplo, o Jean Willis. Ele não é um ex-BBB, ele hoje em dia ele é um político.
né? Sabrina, né? Ninguém fala mais Sabrina ex-BBB. Pois é, exatamente. A Grazi, Massafera. Então, acho que é uma questão de tempo. Se eu for mostrando outros lados meus, já fiz 3 filmes depois disso, já fiz série. Eu vou falar do filme, mas só pra encerrar o assunto do CQC, tem uma parte que ficou bem marcado. O Hector, né? Sim. Você levou uma porrada dele. Sim. Um tapa, na verdade, né? Sim. Como que foi isso? Foi engraçadão isso aí, porque ele... É que tá, como eu era ator, eu convivia muito eu me formei como eu era, não sou ainda. Eu me envolvia, eu tava muito envolvido com a classe de humoristas, de atores. E um pouco antes de eu entrevistar ele, ele tinha dado uma entrevista pra uma revista chamada 7, que ele teria chamado o Gael Garcia Bernal para fazer um filme chamado Passado, porque não teria ator brasileiro que chegasse aos pés dele, ou que chegasse à altura da interpretação dele. E todo mundo ficou muito puto por alguns motivos. Primeiro, que não é verdade. Segundo, que tá sendo escroto falar isso. Terceiro, que o filme foi feito com dinheiro brasileiro. Então, poxa, nada mais justo do que de repente chamar um ator brasileiro. Tudo bem, deu uma questão artística aí também, claro, lógico, mas ele não precisa justificar a escolha dele falando uma coisa dessa. Aí eu fui lá fazer a pergunta, então, mas você, acho que a galera vai ficar chateada. Não, foi mal interpretado. Eu falei, mas como que você interpretaria se eu falasse que não existe diretor argentino naturalizado brasileiro, que era o caso dele, né? Que não chegasse aos pés do Fernando Meirelles. Ele ficou puto, falou numa entrevista que o senhor não teria nenhum ator brasileiro que superasse o ator Gael. Foi mal escrito na revista, e se não me engano foi na revista de vocês. Por exemplo, se o senhor ficaria chateado se o senhor ouvisse alguma coisa do gênero não há diretor argentino naturalizado brasileiro se fosse a altura de Fernando Meirelles? Te digo o seguinte, suas perguntas são muito babacas. Ficou puto, mas o mais engraçado é que ele não bateu, não me deu uma porrada quando eu falei isso. Foi quando eu perguntei o que era um bolha, porque ele falou, você é um bolha. Eu falei, não, o que é um bolha? Daí ele me deu uma revistada na cara. Desde o início, tô achando você realmente um bolha, e não me interessa te responder. O que seria um bolha? Só pra... Sai daqui, cara. Bom, aí tem seu lado ator que você tá falando, que você chegou a fazer filmes, dentre os filmes também Carrossel. Sim. Carrossel foi o primeiro filme, foi o cinema mudo pra você, né? Foi, exatamente. Alguns probleminhas. Odeio crianças! Eu quero esse sítio na mão pra poder fazer o progresso. Não, foi muito, muito espetacular o que aconteceu, assim, cara, porque eu saí do CQC e falei, bom, então agora eu vou cuidar da minha vida, que eu vou fazer o que eu quero fazer, agora o que eu quero mesmo fazer. Não que eu não queria fazer o CQC, mas que quando eu entrei no CQC não era exatamente o que eu tava buscando, porque eu nem sabia que eu podia fazer aquilo, né? Quando eu saí do CQC eu falei, bom, então já que as pessoas agora me conhecem, então vamos ver se eu consigo tirar algum proveito disso. E quando pintou esse lance do Carrossel, pô, Carrossel, será, pô, uma franquia legal, porque, pô, deu fez muito sucesso. Um nome muito forte. Aí comecei a ler o roteiro, primeira página, segunda página, 11ª página, 50ª, 80ª página, e nada de eu abrir a boca. Falei, pô, mas daí que merda, né? Que texto fácil, né? Mas será que vai ser bom? Aí no final aparece uma cena muito inspirada no Esqueceram de Mim. Que é aquela dos ladrões lá que se ferram nas armadilhas do Macaulay Culkin, né? Exatamente. E daí eu achei muito legal, eu falei, pô, reproduzir isso eu acho que vai ser uma coisa legal. E daí meio que eu falei, pô, então dá pra fazer uma coisa muito bacana. Esse cara é um idiota que não fala, mas ele tá o tempo todo fazendo idiotices. E você usa muita gesticulação, muita parte física, né? Então, e é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre assisti Chaplin, Buster Keaton, Jerry Lewis, Jim Carrey, sempre vi esses caras. E era uma coisa que quando eu fazia teatro eu fazia muito isso, eu procurava muito fazer humor físico. E no stand-up eu faço muito isso ainda hoje. E foi o mais legal, é que eu não conhecia o diretor, nunca tinha ouvido falar nele, Maurício S. É um baita diretor. E ele me liberou muito, ele falou, faz o que você quiser. Ele e o Alexandre Buric, no primeiro filme, foram 2 diretores. Então achei muito legal da parte deles também me deixarem, porque acho que é isso, é criação, né? E teve o Carrossel 2 também, que é mais recentemente, né? Aí você já teve algumas falas. Sim. Então, na verdade, eu cortei falas. Cortou falas? E quando eu recebi o roteiro, ele falava pra caralho. Aí eu cheguei no Maurício e falei, Maurício, cara, eu acho melhor a gente cortar umas falas minhas. Ou as que tem, as principais que não podem não ter como não tirar. Cortar mesmo, sabe? Falar o máximo, porque, pô, senão não vai fazer sentido. É verdade. Por que no primeiro filme ele não fala nada e agora ele abriu a boca pra cacete, entendeu?
Aí pra manter uma ética, uma estética assim no negócio. Ele, pá, é verdade, né? Então rolou. Então eu falo, mas falo bem menos do que o texto original mandava. Vai buscar logo esse maldito sorvete! O sorvete é Diet? É normal! Credo. Você já trabalhou na CET, é isso? Trabalhei, cara. Você já aplicou multa ou não? Não, na verdade foi num outro departamento da CET, porque assim que eu cheguei em São Paulo, eu precisava trabalhar, precisava fazer o que aparecesse. E como eu fazia teatro, eu conhecia um pessoal que falou, olha, estão abrindo um núcleo artístico dentro da CET. É um núcleo artístico, mas o que é? Então, eles vão montar um núcleo porque eles querem ensinar o pedestre. Na verdade, sempre tem essas campanhas, né? Ensinar o pedestre a atravessar na faixa e tudo mais. Então eles montaram um grupo de mímicos. Então a gente teve aula de mímica com os professores bons, Eduardo Coutinho e tudo mais. Pra isso, pra gente pegar essa linguagem e poder colocar na rua. Então na verdade a gente ficava junto com a CET, dando suporte pra eles. Ao invés da CET ir lá e falar, não pode, a gente ia lá com calma e brincava e tal. Foi uma coisa que chamou muita atenção, assim, saiu em vários jornais, fizeram várias matérias na época, assim. Isso foi em que ano? Foi em 2001, eu acho. Foi logo que eu cheguei aqui. Aí você fez esse trabalho aí por quanto tempo, mais ou menos? Acho que uns 7, 8 meses. Mas eu trabalhei de carteira assinada na CET. Carteira assinada muito louco, né? Que maluquice isso. E como que estão os seus shows de humor, de stand-up? Como que tá a vida aí nos palcos? Tô muito bem, cara. Tô muito bem. Eu tô muito feliz, assim. O show tá no 9º ano agora. Que é o Putz Gril. Isso. E onde que a galera te... No Gazeta. No Gazeta ali Gazeta. Na Paulista. Toda semana? Toda semana, todo sábado, 11h59 da noite. Porque a galera nunca sabe se é meia-noite. Sempre se é tem sábado, esse problema, se é verdade. Domingo, Puta, mas é sexta ou sábado? 11h59 acabaram sendo os problemas. Mas é isso, cara. Eu tento não mudar o show, justamente. Eu faço o contrário do que os humoristas estão fazendo. Quer ficar mudando pra caralho. Texto novo, né? Porque as pessoas estão indo, as pessoas gostam, as pessoas incentivam e voltam e querem ver de novo, de repente. Tá dando uma média de 400, 500 pessoas, é bastante gente, então eu não vejo por que agora, nesse momento pelo menos. Quer dizer, nesse momento até tenho pensado, no final do ano passado, eu comecei a escrever umas coisas novas justamente pensando em uma hora trocar. Aí, né, porque também é muito tempo, né, chega uma hora que cansa mesmo. Mas ao mesmo tempo tá indo e eu ainda tenho tesão de fazer, então, na hora que eu não tiver tesão nenhum, eu vou falar, então eu vou escrever outra coisa, fazer outra coisa, sei lá. Eu sou reconhecido na rua, as pessoas me chamam pelo nome, Oscar Freire! Ô César Filho! Manda um abraço pro Careca lá, o Careca tá aqui, ô inferno! Bom, Oscar, deixa seu recado aí pra galera que tá acompanhando aqui essa viagem. Pô, galera, essa coisa da internet, né? Se quiser entrar no meu site lá, tomou uma buzina. Também, né? Se quiser entrar no meu site, oscarfilho.com.br, lá tem link pra todas as minhas redes. Tô mudando de site, eu dormi tarde porque eu mesmo tava fazendo meu site, você acredita? Você mesmo tá fazendo? No Wix, cara. Caramba, aí, tá vendo? O Wix fala, você pode fazer seu site. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer. Então eu vou lá e vou fazer, só pra ver se eu consigo fazer. Até legal mesmo. Tava terminando agora, então tem lá. Em breve. Na internet. Internet. Instagram, Oscar Filho, tudo mais. Ou se não é Oscar Filho, é oficial Oscar Filho. É eu isso. Não sei por que as pessoas pegam o nome das outras, cara. E galera de São Paulo, vai me ver no teatro, hein? É isso. Gazeta, sábados, meia-noite. E você que tá assistindo, deixa aquele like aqui no vídeo que ajuda bastante. Inscreva-se aqui no canal, ative a sinaleta, porque sem ativar você não fica sabendo que tem vídeo novo. Agora chegou o momento da selfie do Ao Volante com o Oscar Filho. Bora pra selfie? Ok, vamos lá. Vamos fazer uma selfie aí. Pensei que ia ter que fazer um boquete. Depois da selfie. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero dizer. Nem já errei, tá vendo? Já mudaram a letra. Te ver dizendo, alguma coisa assim. Nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais. Aê, ó, foi bonitinho, hein? Mas que foi, né? Se fosse um karaokê, nota 90, você é um quase profissional.